Capítulo 2. As manifestações estáticas do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu. No segundo capítulo do Madhya Lila, o autor descreve os passatempos que o Senhor realizou durante os últimos 12 anos de sua vida. Assim, ele também descreve alguns passatempos do Antya Lila. É muito difícil para uma pessoa comum compreender por que ele fez isso. O autor espera que a leitura dos passatempos do Senhor ajude o leitor a despertar gradualmente seu amor por Krishna, amor este que está adormecido. Na verdade, o autor escreveu Sri Chaitanya Charitamrita quando já era muito idoso. Portanto, o segundo capítulo descreve também os códigos do Antya Lila. Srila Kaviraj Goswami confirma que a opinião de Swarupa Damodara no tocante ao serviço devocional é autorizada. Além disso, e acima disso, estão as anotações de Swarupa Damodara, registradas por Raghunatha Dasa Goswami, que também ajudou na compilação do Chaitanya Charitamrita. Após o desaparecimento de Swarupa Damodara Goswami, Raghunatha Dasa Goswami foi visitar Vrindavana. Naquela época, o autor Srila Kaviraj Goswami encontrou-se com Raghunatha Dasa Goswami, por cuja misericórdia pôde registrar todas as anotações. Dessa maneira, o autor pôde concluir essa literatura transcendental, o Sri Chaitanya Charitamrita. Verso 1. Ao mesmo tempo que relato de forma abreviada a última parte dos passatempos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, nesse capítulo, descreverei o êxtase transcendental do Senhor que parece loucura devido à saudade que ele sente de Krishna. Verso 2. Todas as glórias a Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Sr. Nityananda, todas as glórias a Dvaita Chandra, todas as glórias a todos os devotos do Senhor. Verso 3. Durante os últimos 12 anos, Sri Chaitanya Mahaprabhu sempre manifestou todos os sintomas de êxtase e de saudade de Krishna. Verso 4. O estado de espírito de Sri Chaitanya Mahaprabhu dia e noite era praticamente idêntico ao estado de espírito de Radharani na ocasião em que Uddhava veio a Vrindavana ver as gopis. Verso 5. O Senhor constantemente manifestava o estado de espírito que reflete a loucura da saudade. Todas as suas atividades baseavam-se no esquecimento e suas conversas sempre baseavam-se na loucura. Verso 6. O sangue vertia de todos os poros de seu corpo e todos seus dentes se afrouxavam. Em dado momento, todo seu corpo emagrecia e, noutro momento, engordava. Verso 7. O pequeno aposento além do corredor é chamado Gambhira. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava ficar nesse aposento, mas não dormia por um instante sequer. Toda noite costumava ranger seus dentes e batia a cabeça contra o solo, apresentando ferimentos por todo o seu rosto. Verso 8. Embora as 3 portas da casa estivessem sempre fechadas, não obstante o Senhor saía e às vezes era encontrado no templo de Jagannatha perante o portão conhecido como Simhadwara. Outras vezes o Senhor caía desmaiado dentro do mar. Verso 9. Sri Chaitanya Mahaprabhu também corria bem rápido pelas dunas de areia, confundindo-as com Govardhana. Enquanto corria, gemia e chorava alto. Verso 10. Às vezes Chaitanya Mahaprabhu confundia os pequenos parques da cidade com Vrindavana. Às vezes ia lá, dançava e cantava, e às vezes caía inconsciente em êxtase espiritual. Verso 11. As extraordinárias transformações do corpo devido a sentimentos transcendentais jamais seriam possíveis a ninguém, exceto ao Senhor, em cujo corpo manifestavam-se todas essas transformações. Verso 12. As articulações de suas mãos e pernas às vezes separavam-se por 20 centímetros, permanecendo ligadas somente pela pele. Verso 13. Às vezes as mãos, pernas e cabeça de Sri Chaitanya Mahaprabhu encolhiam-se todas para dentro de seu corpo, exatamente como os membros encolhidos de uma tartaruga. Verso 14. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava manifestar sintomas estáticos maravilhosos. Sua mente parecia vazia e havia apenas desalento e desapontamento em suas palavras. Verso 15. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava revelar sua mente dessa maneira. Onde está o Senhor de minha vida, que toca sua flauta? Que vou fazer agora? Aonde devo ir para encontrar o filho de Maharaj Nanda? Verso 16. Com quem devo falar? Quem pode entender meu desapontamento?
filho de Nanda Maharaj, fico com o meu coração partido. Verso 17. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu exprimia sempre desnorteamento e lamentava-se com saudade de Krishna. Em tais ocasiões, costumava ler os shlokas do drama de Ramananda Rai, conhecido como Jagannatha Vallabhanataka. Verso 18. Shrimati Radharani costumava lamentar-se. Nosso Krishna não compreende o quanto temos sofrido pelos ferimentos impostos no transcurso de nossos casos amorosos. Na realidade, somos maltratadas pelo amor, pois o amor desconhece onde golpear e onde não golpear. Nem mesmo Cupido sabe de nossa condição tão fraca. O que devo contar aos outros? Ninguém pode entender as dificuldades alheias. Na verdade, nossa vida não está sob nosso controle, pois a juventude permanecerá 2 ou 3 dias mais e logo terminará. Nessa condição, ó Criador, qual será o nosso destino? Verso 19. Shrimati Radharani falou assim, abatida, devido à saudade de Krishna. O que direi de meu sofrimento? Depois que encontrei Krishna, minhas propensões amorosas brotaram, mas o separar-me dele foi para mim um grande choque, que agora perdura com os padecimentos de uma doença. Embora o único médico para que essa doença seja o próprio Krishna, ele não está cuidando do rebento dessa planta de serviço devocional. Que posso dizer sobre o comportamento de Krishna? Externamente, ele é um jovem amante muito atrativo, mas no fundo, ele é um grande enganador, muito perito em matar as esposas alheias. Verso 20. Shrimati Radharani continuou lamentando-se das consequências de amar Krishna. Minha querida amiga, não compreendo os princípios regulativos prescritos pelo Criador. Amei a Krishna em busca de felicidade, mas o resultado que obtive foi exatamente o oposto. Agora estou num oceano de angústia. Deve ser porque agora vou morrer, pois minha força vital está minguando. Este é o meu estado de espírito. Verso 21. Por natureza, os romances amorosos são muito tortuosos. Não são dotados de conhecimento suficiente, nem consideram se os lugares são adequados ou não, nem preveem os resultados. Krishna, que é tão cruel, atou meu pescoço e minhas mãos com as cordas de suas boas qualidades e não consigo soltar-me. Verso 22. Em meus romances amorosos há uma pessoa chamada Madana. Suas qualidades são as seguintes. Pessoalmente, ele não possui corpo grosseiro. Todavia é muito perito em causar dores aos outros. Ele tem 5 flechas e, fixando-as em seu arco, atira-as nos corpos de mulheres inocentes. Assim, essas mulheres ficam quase inválidas. Seria melhor se ele tirasse minha vida sem hesitar, mas ele não faz isso. Simplesmente causa-me dor. Verso 23. As escrituras dizem que uma pessoa jamais poderá saber da infelicidade da mente de outra. Portanto, que posso dizer de minhas queridas amigas, Lalita e as demais? Tampouco podem elas entender a infelicidade que existe dentro de mim. Elas só fazem tentar consolar-me repetidamente, dizendo, querida amiga, sê paciente. Verso 24. Eu digo, minhas queridas amigas, estáis pedindo que eu seja paciente, ao dizer-lhes que Krishna é um oceano de misericórdia e que em algum momento no futuro ele me aceitará. Contudo, devo dizer que isso não me consolará. A vida da entidade viva é muito efêmera. É como a água na folha de uma flor de lótus. Quem viverá o bastante para aguardar a misericórdia de Krishna? Verso 25. O ser humano não vive mais que 100 anos. Deveis também considerar que a juventude da mulher, que é a única atração para Krishna, dura apenas alguns dias. Verso 26. Se dizeis que Krishna é um oceano de qualidades transcendentais e, portanto, algum dia será misericordioso, só posso dizer que ele é como fogo, que atrai moscas com seu brilho reluzente e as mata. Tais são as qualidades de Krishna. Ao mostrar-nos suas qualidades transcendentais, ele atrai nossas mentes e então, mais tarde, ao separar-se de nós, afoga-nos num oceano de infelicidade. Verso 27. Dessa maneira, o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu lamentava-se num grande oceano de tristeza, abrindo assim as portas de sua felicidade. Forçada pelas ondas do êxtase, sua mente perdia-se em doçuras transcendentais e dessa maneira ele lia outro verso a seguir. Verso 28. Minhas queridas amigas, se eu não servir à forma, às qualidades e aos passatempos transcendentais de Sri Krishna,
Todos os meus dias e todos os meus sentidos tornar-se-ão inteiramente inúteis. Agora estou inutilmente suportando o fardo de meus sentidos, que são como fragmentos de pedra e madeira seca. Não sei por quanto tempo serei capaz de continuar sem envergonhar-me. Verso 29. De que servem os olhos de alguém que não vê o rosto de Krishna, que se assemelha à lua e é a terra natal de toda a beleza e o reservatório das canções nectárias de sua flauta? Que um raio parta a sua cabeça. Por que ele mantém semelhantes olhos? Verso 30. Minhas queridas amigas, por favor, ouvi-me. Perdi toda a força da providência. Sem Krishna, meu corpo, consciência e mente, bem como todos os meus sentidos são inúteis. Verso 31. Tópicos sobre Krishna são como ondas de néctar. Se tal néctar não entra no ouvido de alguém, e o ouvido não é melhor do que o orifício de um búzio danificado. Semelhante ouvido foi criado sem nenhum propósito. Verso 32. O néctar dos lábios do Senhor Krishna e suas qualidades e características transcendentais superam o sabor da essência de todo o néctar. E não há mal algum em saborear tal néctar. Caso alguém não o prove, seria preferível que morresse imediatamente após o nascimento, e não se deveria considerar sua língua melhor que a língua de uma rã. Verso 33. As narinas daquele que não cheirou a fragrância do corpo de Krishna, que é como o aroma do almíscar combinado com o da flor do lótus azulada, não são melhores que os folhos de um ferreiro. De fato, o aroma do corpo de Krishna realmente supera semelhantes combinações. Verso 34. As palmas das mãos e as solas dos pés de Krishna são tão frescas e agradáveis que só se pode compará-las com a luz de milhões de luas. Alguém que tenha tocado tais mãos e pés, na verdade, experimentou os efeitos da pedra filosofal. Se alguém não os tocou, sua vida está arruinada e seu corpo é como ferro. Verso 35. Lamentando-se dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu abria as portas do pesar dentro de seu coração. Taciturno, humilde e desapontado, lia um verso repetidas vezes com o coração melancólico. Verso 36. Se por acaso a forma transcendental de Krishna aparecer ao alcance de minha visão, meu coração, ferido de tanto ser maltratado, será raptado por Cupido, a felicidade personificada. Como não pude ver a bela forma de Krishna tanto quanto eu desejava, ao ver sua forma novamente, vou decorar as fases do tempo com muitas joias. Verso 37. Sempre que eu tinha a oportunidade de ver o rosto do Senhor Krishna e sua flauta, mesmo em sonho, dois inimigos apareciam ante mim, o prazer e Cupido. E como raptavam minha mente, eu não podia satisfazer plenamente meus olhos através da visão do rosto de Krishna. Verso 38. Se por acaso chegar o momento em que eu possa ver Krishna uma vez mais, então hei de adorar tais segundos, minutos e horas com guirlandas de flores e polpa de sândalo e decorá-los com todas as espécies de joias e ornamentos. Num instante, Sri Chaitanya Mahaprabhu recuperou sua consciência externa e viu duas pessoas perante ele. Questionando-os, perguntou: estou consciente? Que espécie de sonhos tenho tido? Que loucuras falei? Acaso ouvistes algumas expressões de humildade? Verso 40. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: meus queridos amigos, vós sois minha vida e alma, portanto digo-vos que não possuo riqueza alguma de amor por Krishna. Consequentemente, minha vida é miserável, meus membros e sentidos são inúteis. Verso 41. Dirigiu-se de novo a Swarupa Damodara e a Ramanandarai, falando melancolicamente: ai de mim! Meus amigos, agora podeis ver a certeza em meu coração, e sabendo disso, deveis julgar se estou correto ou não. Espero que falei sobre isto apropriadamente. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a recitar outro verso, verso 42. É impossível, dentro desse mundo material, o amor a Deus destituído de propensões enganadoras. Se existisse tal amor, não poderia haver separação, pois como poderia alguém viver separado deste amor? Versos 43. Não existe na sociedade humana amor puro por Krishna, o qual é como o ouro do rio Jambu. Se existisse, não poderia haver separação. Havendo separação, não se poderia viver. Verso 44. Falando assim, o filho de Shrimati Shatidevi recitou outro verso maravilhoso que Ramanandara e Swarupa Damodara ouviram com
com profunda atenção. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse: sinto-me envergonhado de revelar as atividades de meu coração. Não obstante, vou acabar com todas as formalidades e falar de coração. Por favor, ouvi. Verso 45. Sri Chaitanya Mahaprabhu prosseguiu: meus queridos amigos, não tenho nenhuma gota de amor por Deus dentro do meu coração. Quando vós me vedes chorar de saudade, só estou exibindo falsamente uma demonstração de minha grande fortuna. Na verdade, mesmo sem ver o belo rosto de Krishna tocando sua flauta, continuo a viver a minha vida como um inseto, sem propósito algum. Verso 46. Na verdade, meu amor por Krishna está muito, muito longe. Tudo o que faço é falso. Quando vós me vedes chorar, estou apenas demonstrando minha grande fortuna. Por favor, tentai entender isso sem qualquer dúvida. Verso 47. Embora eu não veja o rosto de lua de Krishna a tocar sua flauta, embora não me seja possível encontrar-me com ele, ainda assim, cuido de meu próprio corpo. Isso é que é luxúria. Dessa maneira, mantenho minha vida de mosca. Verso 48. O amor pelo Senhor Krishna é muito puro, assim como as águas do Ganges. Esse amor é um oceano de néctar. Esse apego puro a Krishna não esconde nenhuma mancha, que apareceria exatamente como uma mancha de tinta num pano branco. Verso 49. O amor puro por Krishna é como um oceano de felicidade. Se alguém obtém uma gota dele, o mundo inteiro pode afogar-se nessa gota. Embora não seja conveniente exprimir tal amor a Deus, um louco não consegue deixar de falar. Contudo, ainda que fale, ninguém acredita nele. Verso 50. Dessa maneira, o Sr. Chaitanya costumava deleitar-se em êxtase dia após dia e manifestar tais êxtases perante Swarupa e Ramanandarai. Externamente, ele manifestava severas tribulações como se estivesse padecendo de efeitos venenosos, mas internamente experimentava bem-aventurança. Isso é característico do transcendental amor a Krishna. Verso 51. Saborear alguém tal amor a Deus pode ser comparado a cana de açúcar quente. Quem chupa cana de açúcar quente fica com a boca ardendo, todavia não consegue deixar de chupá-la. Analogamente, se alguém tem nem que seja um pouco de amor a Deus, pode perceber seus efeitos poderosos. Só se pode comparar isso a uma mistura de veneno e néctar. Verso 52. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu falou: minha querida e bela amiga, se alguém desenvolver amor por Deus, amor por Krishna, o filho de Nanda Maharaj, manifestar-se-ão em seu corpo, em seu coração, todas as influências amargas e doces desse amor. Tal amor a Deus age de duas maneiras. Os efeitos venenosos do amor a Deus superam o veneno forte e fresco da serpente. Todavia, simultaneamente ocorre bem-aventurança transcendental que flui em abundância e supera o orgulho do néctar, diminuindo-lhe o valor. Em outras palavras, o amor a Krishna é tão poderoso que simultaneamente supera os efeitos venenosos de uma serpente, bem como a felicidade derivada de derramar-se néctar na cabeça de alguém. Percebe-se ou como duplamente efetivo, simultaneamente venenoso e nectário. Verso 53. Ao ver Jagannatha juntamente com Balarama e Subhadra, Sri Chaitanya Mahaprabhu imediatamente pensava que chegara a Kurukshetra, aonde todos eles haviam ido. Ele julgava ter logrado sucesso em sua vida por ter visto aqueles que têm os olhos de lótus, o qual, se visto, apazigua o corpo, a mente e os olhos. Verso 52. Mantendo-se próximo ao Garuda Stamba, o Senhor contemplava o Senhor Jagannatha. Quem se pode dizer sobre a força daquele amor? No solo, debaixo da coluna do Garuda Stamba, havia uma valeta funda. Essa valeta enchia-se com a água de suas lágrimas. Verso 55. Deixando o templo de Jagannatha para retornar à sua casa, Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava sentar-se no chão e marcá-lo com suas unhas. Em tais momentos, ficava imensamente triste e chorava. Ai de mim! Onde está Vrindavana? Onde está Krishna, o filho do rei dos vaqueiros? Onde está aquela pessoa que toca flauta? Verso 56. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava lamentar-se, dizendo: onde está Krishna, cujo talhe curva-se em 3 lugares? Onde está a doce melodia de sua flauta? E onde está a margem do Jamuná? Onde está a dança da raça? Onde está essa dança, canto e risos? Onde está meu senhor, Madana Mohana, o encantador de Cupido? Verso 57.
Dessa maneira, desenvolviam-se diversas emoções estáticas e a mente do Senhor enchia-se de ansiedade. Não podia escapar sequer por um momento a isso. Desse modo, devido a ardentes sentimentos de saudade, sua paciência começava a vacilar, ao que ele passava a recitar vários versos. Verso 58. Ó meu Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, ó amigo dos desamparados, és o único oceano de misericórdia. Por não te ter encontrado, meus inauspiciosos dias e noites têm sido insuportáveis. Não sei como farei para passar o tempo. Verso 59. Todos esses inauspiciosos dias e noites não passam, pois não te tenho encontrado. É difícil saber como passar todo esse tempo, porém, és o amigo dos desamparados e um oceano de misericórdia. Por favor, dá-me audiência, pois estou em situação precária. Verso 60. Dessa maneira, os sentimentos estáticos despertavam inquietude no Senhor, cuja mente ficava agitada. Ninguém podia entender que rumo tomaria aquele êxtase. Incapaz de encontrar a suprema personalidade de Deus, Krishna, a mente do Sr. Chaitanya ardia. Ele punha-se a perguntar a Krishna sobre a maneira pela qual ele poderia alcançá-lo. Verso 61. Ó Krishna, ó flautista, a doçura de tua tenra idade é maravilhosa dentro destes 3 mundos. Tu conheces a minha instabilidade e eu conheço a tua. Ninguém mais sabe disso. Quero ver teu rosto belo e atrativo em algum lugar solitário, mas como conseguirei isto? Verso 62. Meu querido Krishna, somente tu e eu conhecemos a força de tuas belas feições, e em virtude delas, minha instabilidade. Bem, essa é a minha posição. Não sei o que queres fazer, nem para onde ir. Onde posso encontrar-te? Peço-te que me orientes. Verso 63. Devido às diversas classes de êxtase, ocorriam nele estados contraditórios, o que resultava numa grande luta entre diferentes espécies de êxtase. Ansiedade, impotência, humildade, ira e impaciência eram todos como soldados a lutar, e a loucura do amor a Deus era a causa. Verso 64. O corpo do Senhor era exatamente como um canavial atacado pelos elefantes loucos do êxtase. Havia uma luta entre os elefantes e no processo todo o canavial era destruído. Assim, irrompia um surto de loucura transcendental no corpo do Senhor, ao que ele experimentava batimento mental e corpóreo. Nessa condição estática, ele punha-se a falar o seguinte. Verso 65. Ó meu Senhor, ó mais querido, ó único amigo do universo, ó Krishna, ó inquieto, ó oceano de misericórdia, ó meu Senhor, ó meu desfrutador, ó bem-amado de meus olhos, ai de mim, quando poderei ver-te novamente? Verso 66. Os sintomas de loucura serviam como impulso para relembrar Krishna. A condição de êxtase despertava amor, desprezo, difamação por palavras, orgulho, honra e prece indireta. Assim, ora Sri Krishna era blasfemado, ora honrado. Verso 67. Meu querido Senhor, vives entretido com teus passatempos e utilizas todas as mulheres do universo segundo o teu desejo. És tão bondoso comigo. Por favor, volta a tua atenção para mim, pois por sorte apareceste ante mim. Verso 68. Meu querido Senhor, atraís todas as mulheres do universo e quando elas aparecem, satisfazes a todas elas. És o Senhor Krishna e podes encantar a todos, mas em geral não passas de um libertino. Quem poderá te honrar? Verso 69. Meu querido Krishna, tua mente vive inquieta. Não consegues permanecer num lugar só, mas isso não é culpa tua. Na verdade, és o oceano de misericórdia, o amigo de meu coração. Por isso, não tenho razão para ficar zangado contigo. Verso 70. Meu querido Senhor, és o Senhor e a vida e a alma de Vrindavana. Por favor, cuida da salvação de Vrindavana. Afora nossas muitas atividades, não temos hora de lazer. Na realidade, é meu desfrutador. Apareceste só para dar-me felicidade. Essa é uma de tuas habilidosas atividades. Verso 71. Tomando minhas palavras como difamação, o Sr. Krishna acaba de deixar-me. Sei que foste embora, mas por favor, ouve minhas orações de louvor. És a satisfação dos meus olhos, minha riqueza e minha vida. Ai de mim, por favor, dá-me tua audiência uma vez mais. Verso 72. Ocorriam diferentes transformações no corpo do Sr. Chaitanya Mahaprabhu: aturdimento, tremor, transpiração, empalidecimento, choro e sufocação. Dessa maneira, o júbilo transcendental permeava todo o seu corpo.
Consequentemente, ora Chaitanya Mahaprabhu ria, ora chorava, ora dançava, ora cantava. Às vezes levantava-se e corria daqui para ali, e às vezes caía ao solo e perdia a consciência. Verso 73. Ao ficar assim inconsciente, acontecia de Sri Chaitanya Mahaprabhu encontrar a Suprema Personalidade de Deus. Em consequência disso, levantava-se imediatamente e produzia um som estrondoso, declarando bem alto: Agora Krishna, a grande personalidade, está presente. Dessa maneira, devido às doces qualidades de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu cometia diferentes classes de erro em sua mente. Assim, lendo o verso seguinte, ele determinava a presença do Sr. Krishna. Verso 74. Na atitude de Radharani, Sri Chaitanya Mahaprabhu dirigia-se às gopis: Minhas queridas amigas, onde está esse Krishna, o Kobita personificado, que tem a refulgência de uma flor kadamba, o qual a própria doçura, o néctar de meus olhos e mente, aquele que solta os cabelos das gopis, que é a fonte suprema de minha aventurança transcendental e minha vida alma? Acaso ele apresentou-se perante meus olhos outra vez? Verso 75. Então Sri Chaitanya Mahaprabhu começava a falar dessa maneira: Acaso o cupido personificado está presente como a refulgência e o reflexo da árvore kadamba? Acaso ele é a mesma pessoa, a doçura personificada, que é o prazer de meus olhos e mente, que é minha vida e alma? Foi realmente Krishna que apareceu ante meus olhos? Verso 76. Assim como o mestre espiritual castiga o discípulo e ensina-lhe a arte do serviço devocional, da mesma forma, todos os sintomas estáticos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, incluindo desânimo, tristeza, humildade, inquietude, júbilo, tolerância e ira, agiam como instrutores de seu corpo e mente. Dessa maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu passava seu tempo. Verso 77. Ele também passava seu tempo lendo livros e cantando canções de Chandidasa e Vidyapati e ouvindo citações de Jagannatha Vallabha Nataka, do Krishna Karnamrita e do Gita Govinda. Assim, na companhia de Swarupa Damodara e Raya Ramananda, Sri Chaitanya Mahaprabhu passava seus dias e noites cantando e ouvindo com grande prazer. Verso 78. Dentre os seus associados, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu desfrutava de afeição amorosa, paterna com Paramananda Puri, de afeição fraterna com Ramananda Rai, de serviço imaculado com Govinda e outros, e de sentimentos de amor conjugal com Gadadhara, Jagadananda e Swarupa Damodara. Sri Chaitanya Mahaprabhu desfrutava de todas essas 4 doçuras, e assim permanecia obrigado para com seus deveres. Verso 79. Lila Shuka Bilvamanga Thakur era um ser humano comum, todavia desenvolveu muitos sintomas estáticos em seu corpo. O que então há de tão espantoso no fato de esses sintomas manifestarem-se no corpo da Suprema Personalidade de Deus? No sentimento estático de amor conjugal, Sri Chaitanya Mahaprabhu estava na plataforma mais elevada. Portanto, todos os êxtases exuberantes naturalmente eram visíveis em seu corpo. Verso 80. Durante os seus passatempos, outrora em Vrindavana, o Sr. Krishna desejou gozar de 3 diferentes classes de êxtase. Porém, a despeito de grande esforço, não pôde saboreá-los. Tais êxtases constituem um monopólio de Shrimati Radharani. Portanto, a fim de saboreá-los, Sri Krishna assumiu a posição de Shrimati Radharani, sob a forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Verso 81. Ao provar pessoalmente as doçuras do amor a Deus, Chaitanya Mahaprabhu ensinou o processo a seus discípulos diretos. Sri Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação mais magnânima da pedra filosofal do amor a Deus. Ele não leva em conta se alguém é um recipiente adequado ou inadequado, senão que dá seu tesouro a toda e qualquer pessoa, logo é o mais magnânimo. Verso 82. Ninguém, nem sequer o Sr. Brahma, pode avaliar ou mesmo provar uma gota desse íntimo oceano de êxtase, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu, por sua misericórdia motivada, tem distribuído esse amor a Deus em todo o mundo. Por isso, não pode haver nenhuma encarnação mais magnânima do que Sri Chaitanya Mahaprabhu. Não há maior doador. Quem pode descrever suas qualidades transcendentais? Verso 83. Esses tópicos não são para serem discutidos abertamente, pois se assim o forem, ninguém os entenderá. Quão maravilhosos são os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu! Para aquele que é capaz de compreendê-lo, Sri Chaitanya Mahaprabhu concede misericórdia, dando-lhe a associação do servo do seu próprio servo.
Verso 84. Os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu são a maior de todas as joias. Eles foram guardados no depósito de Swarupa Damodara Goswami, que os explicou a Raghunatha Dasa Goswami, e este os repetiu para mim. O pouquinho que ouvi de Raghunatha Dasa Goswami descrevo nesse livro, que ofereço a todos os devotos. Verso 85. Caso alguém diga que o Sri Chaitanya Charitamrita é cheio de versos em sânscrito e, portanto, não é compreensível para o homem comum, replico que o descrevi são os passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu e que não me é possível satisfazer a todos. Verso 86. Nesse Chaitanya Charitamrita não há conclusões contraditórias, nem se aceita a opinião de mais ninguém. Escrevi esse livro para descrever a simples substância conforme eu ouvi de meus superiores. Caso eu me envolva com as preferências e antipatias de alguém, não me será possível escrever a pura verdade. Verso 87. Se alguém não entender no começo, mas continuar a ouvir repetidas vezes os efeitos maravilhosos do passatempo do Sr. Chaitanya, trariam amor por Krishna. Aos poucos virá a compreender os romances amorosos entre Krishna e as gopis e outros associados de Vrindavana. Aconselha-se que todos continuem a ouvir repetidas vezes a fim de beneficiarem-se imensamente. Verso 88. Retrucando aqueles críticos que dizem que o Sri Chaitanya Charitamrita é cheio de versos em sânscrito, pode-se dizer que o Srimad Bhagavatam também está repleto de versos em sânscrito, assim como o estão os comentários sobre o Srimad Bhagavatam. Não obstante, todos podem compreender o Srimad Bhagavatam tão bem quanto os devotos avançados que estudam os comentários em sânscrito. Por que então o povo não compreenderia o Chaitanya Charitamrita? Apenas alguns versos em sânscrito explicam-se no vernáculo bengali. Qual a dificuldade em compreendê-los? Verso 89. Já apresentei de forma abreviada todos os fatos e imagens dos últimos passatempos do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, mas desejo descrevê-los elaboradamente. Caso eu possa viver por mais tempo e tenha a fortuna de receber a misericórdia do Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, tentarei descrevê-los de novo com mais detalhes. Verso 90. Agora sinto-me velho demais e perturbado pela invalidez. Enquanto escrevo, minhas mãos tremem. Não posso lembrar-me de nada, nem posso ver ou ouvir bem. De qualquer modo, escrevo, isso é surpreendente. Verso 91. Nesse capítulo, descrevi até certo ponto a essência dos passatempos finais do Sr. Chaitanya. Caso eu morra nesse ínterim e não possa descrevê-los em detalhes, pelo menos os devotos terão esse tesouro transcendental. Verso 92. Nesse capítulo, descrevi os códigos abreviadamente. O que ainda não descrevi, descreverei extensivamente no futuro. Se pela misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu eu viver por tantos dias que possa satisfazer meus desejos, darei plena atenção a esses passatempos. Verso 93. Aproveito aqui para adorar os pés de lótus de toda classe de devotos, tanto avançados quanto neófitos. Peço a todos eles que fiquem satisfeitos comigo. Não tenho falhas, pois escrevi aqui tudo o que aprendi com Swarupa Damodara Goswami e Rupa e Raghunatha Dasa Goswamis. Não subtraí nada da versão deles e a ela nada acrescerei. Verso 94. De acordo com o sistema Parampara, aspiro a tomar sobre mim a poeira dos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Adwaita Prabhu e de todos os associados do Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como Swarupa Damodara, Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Raghunatha Dasa Goswami. Aspiro a tomar a poeira de seus pés de lótus sobre minha cabeça. Dessa maneira, aspiro a ser abençoado pela misericórdia deles. Verso 95. Recebendo ordem das autoridades acima mencionadas e dos Vaishnavas de Vrindavana, especialmente de Haridas, o sacerdote de Govindaji, eu, Krishnadasa Kaviraj Goswami, tento descrever uma pequena partícula de uma gota de uma onda do oceano dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Fim do segundo capítulo do Madhya Lila do Sri Chaitanya Charitamrita.